Eu recebo aqui no estúdio o suplente de senador e também pré-candidato a prefeito de Parnaíba, o ex-prefeito Zé Hamilton. Uma ótima tarde para o senhor, seja bem-vindo Boa mais uma vez. tarde, Helder. Feliz, né, estar aqui com você e a satisfação de vocês voltarem, né, porque houve esse problema técnico, né, mas está tudo bem, tudo em paz. Viu? A gente tem dado um encaminhamento agora nesse retorno, justamente conversando com os pré-candidatos, homens, mulheres públicas, pessoas que já predispuseram o seu nome para essa reta. A gente está nesse ano de 2024, que é justamente para se discutir esse ano eleitoral. As coisas têm se desenhado ali e a sua pré-candidatura foi bastante pontuada. Agora, nesse intervalo aí de tempo, o senhor inclusive mudou de partido já para possibilitar essa sua pré-candidatura, foi para o PSD, não é? Feito ali uma mudança de cadeiras com o que também já está sendo indicado como o seu pré-vice-candidato a prefeito de Parnaíba, que é o vereador Ricardo Veras. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aí das conjecturas dessa sua ida para o PSD e também se essa posição na chapa ali de composição com o Ricardo Veras já é um prego batido e ponta virada, como se costuma dizer muito bem na política. Olha, veja bem, nós temos uma afinidade muito grande. O Ricardo Veras é uma pessoa muito tranquila, tá certo? Muito consciente dos problemas e de uma eleição. Ele tem experiência, é o terceiro mandato dele como vereador, né? E uma pessoa muito sensata, né? Então nós sentamos e analisamos o quadro, tá certo? Veja bem, Parnaíba, graças a Deus, tem a TV aqui. Portanto, nós teremos um programa eleitoral, né, na televisão. E nós, com o PRD, né, nós tínhamos um pequeno tempo só na televisão. E esse programa de televisão, programa eleitoral de televisão, será muito visto em Parnaíba, né? Então, nós chegamos à conclusão de que nós devíamos juntar os dois partidos, tá certo? Para que aumentasse um pouco o tempo de televisão. Nessas conversações, tá certo? Com os presidentes dos partidos no Estado, evidentemente, né? Então, se chegou a esse entendimento, né? Que eu iria para o PSD, certo? E o Ricardo iria para o PRD, tá certo? Mantendo-se a pré-candidatura minha a prefeito e a dele a vice, certo? Isso melhora o tempo, a televisão, né? E, para mim, tem um outro aspecto também, né? Porque eu não faço política só por política, né? A gente tem que fazer também a política com sentimento, com uma série de coisas. E, para mim, Helder, isso tem um significado sentimental muito grande, porque meu pai, o único partido que meu pai pertenceu foi o PSD, tá certo? Então, chega agora, numa época dessa, já há quantos anos, né? Para eu ir para o PSD, quer dizer, eu vou para o PSD ver os últimos tempos em que eu possa estar ainda fazendo política e tudo, do partido que meu pai ficou até seu falecimento. Portanto, tem também essa questão sentimental, né? Então, eu vejo assim, o programa partidário hoje, é claro que a gente lê o programa, vê tudo, né, para poder se engajar ali, né? Mas hoje, Helder, infelizmente, esses programas partidários, eles não têm muito significado, certo? Essa é a realidade, ninguém pode fugir da realidade, não, tá certo? Então, hoje nós temos 30 e tantos partidos, isso não pode ter ideologia em 30, ideologia de quê? Como? Tem direita, esquerda, isso, aquilo outro. Mas 30 não existe, né? Então, isso desfigura um pouco a questão partidária, tá certo? Mas nós acertamos assim. Eu tenho
um excelente relacionamento com o Júlio César, que é deputado federal, e com o Georgiano, que é filho dele, né, que é deputado estadual, tá certo? Que são dirigentes do partido do estado do Piauí, certo? E com o Vilarino, que é o dirigente do PRD, né? Também tem grande relações de amizade, inclusive com o pai dele, tudo. Fomos prefeitos numa mesma época, tá certo? Então, tudo ajustado, tudo tranquilo, sem nenhum problema, né? E o Ricardo, eu continuo dizendo aqui, como já disse várias vezes, o Ricardo é o vice que eu acho que todo mundo gostaria de ter, porque é um cara que só participa para resolver dificuldades, problemas, tá certo? E comunga com os mesmos pensamentos que eu tenho. Então, não que nós sejamos iguais, nós temos diferenças, né? Porque qualquer ser humano tem, mas na sua maioria nós estamos com o mesmo pensamento. Eu sou privilegiado em ter a possibilidade de conversar com todos vocês, enquanto políticos, enquanto homens públicos, e trazer esse diálogo aqui para próximo dos nossos telespectadores aqui na TV Costa Norte, né? E, de uma certa forma, alinhar, aprimorar esse discurso, não é, que segue essa fase tão importante que é a pré-eleição para a prefeitura da cidade de Parnaíba. Muitas coisas eu consigo dialogar aqui ao vivo, mas o tempo de televisão é curto, não dá para a gente falar tudo. Claro. E muitas também eu consigo ali extrair dos bastidores. Quando eu converso nos bastidores com alguns apoiadores políticos, pessoas que estão ali nesse envolvimento, nessa aquiescência ali direta, tem gente que se preocupa e diz assim: ah, não, eu fico preocupado que o Zé Hamilton não tenha um grupo tão grande e que não tenha ritmo para essa campanha. O Zé Hamilton vai acabar sendo a terceira via dessa eleição, porque já existem dois lados bastante determinados. A via governista atual, a do prefeito Mão Santa, e o candidato governista agora, que já foi apresentado, que é o doutor Hélio. Como que o senhor responde a essas pessoas que dizem que o senhor não terá ritmo, ou que desconfiam dessa estrutura, dessa sua campanha, que eu estou vendo que o senhor está bastante aprumado para isso? Veja bem, primeiro em relação à primeira, segunda e terceira via, né? Eu quero dizer para você e para todos os telespectadores o seguinte, que hoje nós temos um candidato do governo do Estado, temos um candidato da Prefeitura Municipal, né, do atual gestão municipal, e tem o Zé Hamilton, que é um candidato do povo. Eu não sou candidato nem do governo, nem da Prefeitura, eu sou candidato do povo, tá certo? E o povo não é que manda? Se o povo é que manda, eu sou, então, primeira via. Os outros são segunda e terceira. Eu sou primeira via, porque eu sou candidato do povo, eu não sou candidato indicado por ninguém, eu não sou candidato imposto por ninguém. Eu sou candidato do povo, aonde eu me sinto bem, né? Estou com eles quase todo dia conversando, que toda a vida fui assim, né? E minha caminhada não vai ter mudança não, viu, Helder? Eu não vou modificar minha personalidade somente porque sou candidato. Não, absolutamente. Eu sou isso aqui que você está vendo, tá certo? Sou isso aqui que você está vendo. Sou pré-candidato, espero que a convenção confirme isso, que eu e o Ricardo vamos para essa campanha com a maior tranquilidade, tá certo? Maior tranquilidade. Não, porque você não tem dinheiro. Eu digo, rapaz, eu não acredito que o povo de Parnaíba se venda. O povo da Parnaíba é preciso entender que o parnaibano, eu chamo parnaibano aqueles que nasceram aqui e aqueles que vieram para cá para trabalhar para a grandeza da cidade, tá certo? O parnaibano, ele tem um DNA da liberdade, da independência. Ele não se vende, não. Ele tem esse DNA na alma, no sentimento. Veja que a independência do Brasil passou por aqui. Por quê?
porque isso tudo marcou a consciência do parnaibano. E ele tem consciência disso, ele quer ter liberdade. Ele quer ter liberdade para ele fazer a escolha dele. Não ser mandado por ninguém, tá certo? Não ser imposto por quem quer que seja. Eu tenho alguma coisa contra o governador? Tenho nada. Eu tenho alguma coisa contra o Monsanto e a família dele? Nada. Mas eu sou candidato com o mesmo sentimento de liberdade e independência que o povo da Parnaíba tem. É isso, muito simples, sem problema nenhum, tá certo? Vamos para a campanha, campanha modesta, modesta. Agora, nós temos objetivos, tá certo? Por exemplo, eu tenho, e não quero que ninguém vote em mim enganado. A minha prioridade é educação e saúde. Depois vem as outras coisas. E tem uma missão que eu chamei para minha responsabilidade de, nesse mandato como prefeito, eu fazer um movimento, já estou iniciando, um movimento de chamar pessoas que até nunca participaram de política, para participarem da política, para que surjam na cidade novas lideranças, tá certo? Nós não podemos ficar aqui eternamente, Helder, ao Monsanto, ao Zé Hamilton. Não, rapaz. Vamos criar condições para que surjam novas lideranças. Olha, no PSD, a chapa de proporcionais do PSD deve ter mais ou menos umas de 12 a 15 pessoas que nunca participaram de política. Mulheres, né, que nos procuraram demonstrando a vontade de participar da política, tá certo? Nunca participaram da política, mas estão desejosas de participar da política. Estão lá, abrir espaço para todos, tá certo? Aí você pode dizer, mas lá não tem nenhum vereador. Eu não tenho nada contra vereador, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada contra vereador. Tá certo? Mas eu estou com essa missão, tá certo? De trazer para a política jovens, pessoas que nunca participaram da política, porque a política, no final das contas, a política que dita o caminho da sociedade. A saúde, tem que ter a política. A educação, tem que ter uma política de educação. O senhor diz aí que serão duas prioridades caso o senhor seja eleito mais uma vez prefeito de Parnaíba, caso a população lhe acredite mais uma vez essa confiança. Perfeito. E dois focos principais que são educação e saúde. Né? Há de convir que o senhor acha que esses dois setores não estejam bem, para que o senhor queira priorizar ações para a educação e saúde. Mas eu gostaria de lhe perguntar também, nessas conversas mais populares que o senhor tem com as pessoas nas ruas, o que elas lhe dizem, o que elas lhe pedem, o que elas cobram, né, para que o Zé Hamilton ganhe esse vigor de se candidatar mais uma vez? Helder, eu vou dizer uma coisa aqui para você, que se eu fosse um outro tipo de política, eu nem diria, tá certo? Mas eu vou lhe dizer. Eu tenho encontrado muita gente que tem dito para mim, eu não quero mais nem menos do que você já fez. Tá certo? Isso traz para mim uma felicidade muito grande, porque essas pessoas ainda recordam da minha administração, tá certo? Agora, tem problemas, Helder, que é necessário uma tomada de posição imediata. Você quer ver um problema? Que tem que ser tomada uma posição imediata. O problema do IPMP, certo? Veja bem. O que ocorre? Ocorre o seguinte,
os funcionários efetivos da prefeitura, tá certo? Permanecem os mesmos há muito tempo, certo? Por quê? Porque não se fez mais concurso, certo? Os concursos que foram feitos foram diminutos. Então, nesse período longo, porque quando eu deixei a prefeitura, que eu saí da prefeitura, o IPMP tinha dinheiro aplicado, uns 16 milhões aplicados. Ou seja, o IPMP pagava os seus compromissos com os aposentados e os pensionistas e ainda tinha dinheiro para aplicar. Bem, esses 12 anos, houve uma defasagem grande, tá certo? E os funcionários efetivos foram se aposentando, certo? Reduziu o número de efetivo. Consequentemente, os funcionários que contribuem para o IPMP, baixando a quantidade, diminuiu o repasse, tá certo? Para o IPMP. A folha do IPMP cresceu e a receita diminuiu. Por quê? Porque durante esse período se procurou resolver os problemas através de cargo comissionado, de portarias, tá certo? Só que cargo comissionado e portaria não contribui para o IPMP. Ele contribui para o regime geral da Previdência, tá certo? Então, dessa maneira que se encontra, a tendência é isso virar uma bola de neve e ficar incontrolável, tá certo? Então, veja bem, nós precisamos imediatamente tomar uma posição, que essa posição seja concurso para todos os espaços que existem na prefeitura, aumentar o número de contribuintes, consequentemente, aumenta a receita do IPMP e ele dá garantia futura para o funcionário, tá certo? Eu conversei com um médico em Parnaíba, que ele me perguntou, ele me fez a seguinte questão: Zé Hamilton, me diga uma coisa, você acha que o IPMP, quando eu me aposentar, ele vai me pagar? Eu digo, da maneira que está, não vai não. Nem a você, nem a ninguém. Agora, isso tem que ser tomado uma posição, né? E tem que ser tomado rápida, Helder, porque isso é muito rápido, a administração é muito rápida. Você entra numa prefeitura, você senta lá o primeiro dia, muita gente pensa que aquilo não se acaba nunca, que ele vai ser prefeito eterno, tá certo? E quando você menos espera, você já está saindo. Então, tem situações, principalmente financeiras, que tem que ser tratada rapidamente e objetivamente. Essa é uma que tem que ser resolvida. Porque isso, hoje eu não sei nem quanto é, que é o déficit do IPMP, né? Mas deve ser grande, tá certo? Você viu que recentemente a prefeitura tomou uma posição afastando 1.500 pessoas que tinham portaria e cargos comissionados, tá certo? 1.500 pessoas afastou. Eu não sei qual a razão, pode até ter uma justificativa, você está me entendendo? Não, passou do limite providencial, que é o limite da lei de responsabilidade fiscal, então tem que tomar uma medida. Pode ser. Mas a prefeitura tem que ser um pouco transparente também. Ela tem que enviar público e dizer, essa medida foi tomada por isso, isso, isso e isso. Certo? Eu lhe confesso que eu não tenho uma coragem de fazer isso. Eu lhe confesso. Olha, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo nem da morte, eu não vou catucar ela, tá certo? Para estar intimando ela lá. Não, deixa ela quietinha lá, né? Mas eu não tenho medo nem da morte. Agora, isso aí, eu não tenho coragem. Quando o senhor fala que não tem medos, e aí para a gente finalizar aqui a nossa entrevista diante do tempo, peço sempre desculpa aos nossos entrevistados, mas o tempo de televisão é resumido e eu sei que o público compreende. O senhor diz que não tem medo, mas, de uma certa forma, o senhor acaba expressando um medo ao candidatar-se.
Porque tem aí uma via governista do governo do Sim. Estado, tem uma via do governo municipal, que tem uma boa aprovação perante o público, e aí o senhor, que já tem uma trajetória, já foi prefeito da cidade de Parnaíba 3 vezes, tem um perfil, um histórico político já, podemos dizer, consagrado pela população, vem e se lança. Que medo é esse do Zé Hamilton em ter que enfrentar mais essa batalha? Não, eu vejo o seguinte, viu, Helder? Cada um tem a sua maneira de administrar, tá certo? Cada um. Essas administrações que estão aí, tá certo? Não é o que eu penso, tá certo? Então, não é que eu tenha medo, tá certo? Eu tenho receio de que a administração do município não venha realmente tratar os problemas que têm que ser tratados, tá certo? Eu tenho receio disso. Por isso, por eu ter esse receio, eu quero ficar com a minha consciência tranquila. Eu coloquei meu nome. Vocês acataram o meu nome, me botaram prefeito, então agora eu vou me dedicar total à administração pública, tá certo? Vocês não colocaram meu nome, não quiseram que eu fosse para a prefeitura, estou tranquilíssimo, porque estou com a consciência tranquila, que não serei responsável por o que possa acontecer, tá certo? Veja bem, nós temos que pensar. Você vê que eu nunca vim aqui para dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer projeto não sei o quê, projeto não sei de quê, projeto não sei o quê. Não. Eu não estou conhecendo nem a situação da prefeitura, é preciso que eu conheça, não é verdade? Eu estou fazendo um levantamento, tem um pessoal que está trabalhando nisso, de toda a situação da prefeitura de Parnaíba, certo? Para que a gente trace um programa, tá certo? Atacando aqueles pontos mais dramáticos que existem, né? Educação, por exemplo, nós temos uma classificação aí que é péssima, né, para o município, né? E nós temos uma saúde que, na sua alta complexidade, até que nós estamos bem, né? Hoje você faz cirurgia cardíaca, você faz cirurgia neurológica em Parnaíba, né? Evoluiu bastante, né? Agora, a média complexidade ainda está um pouco capenga, certo? E a base mesmo, que são postos de saúde, esse atendimento, né? Esse não está bem. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é manter tudo aquilo que a administração atual está fazendo de bom, vamos manter, vamos melhorar. E aquilo que ela não pôde fazer, vamos fazer, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. É um programa muito simples, tranquilo, transparente, não tem nada de subterfúgio, não tem nada disso, né? Eu não posso confiar, Helder, que nós vamos ter investimento de 200 bilhões no hidrogênio. Eu vou confiar nisso como, rapaz? Não, eu tenho que resolver o problema dentro da prefeitura, né? Até porque esse hidrogênio fizeram uma carta, botaram numa urna e enterraram lá, para ler essa carta daqui a 100 anos. Eu não vou ver o que essa carta está dizendo, né? Eu não sei o que é. Então, veja bem, eu não conto com nada disso. Você, não, mas esse problema de PMP, de problema disso, daquilo outro, vai entrar 200 bilhões e vai resolver tudo. Doutor, vamos cuidar, terra a terra. Vamos para cá, vamos ver o que nós temos e o que é que nós podemos fazer, tá certo? Para atender. É isso, Helder. E não tem muita coisa a fazer, não. É só fazer o deverzinho de casa, viu? O deverzinho de gastar o que, dentro das condições do que você recebe, não é? Olhar para a educação, para a saúde. Eu era obrigado a investir 25% na educação. Teve ano que eu investi 35% na educação em Parnaíba. Quem fez mais escola em Parnaíba foi eu e o doutor João Silva, filho.
mais escola feita aqui nesse município. Então é uma preocupação, não é? Porque se vem hidrogênio, indústria, não sei o que e tal, esse povo está preparado para se empregar, para trabalhar nesse setor aí? Não, que ele está com o índice lá embaixo, entre os 200 municípios do Piauí, nós estamos quase chegando lá, tá certo? Então é isso, Elton, com toda franqueza, com tranquilidade, sem problema nenhum, respeitando os adversários, tá certo? E respeitando toda a família parnaibana. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, esse aprimoramento dos diálogos que nós estamos tendo, não é, em função desse período eleitoral aí que já começa a aquecer a cada dia mais. Eu é que lhe agradeço e parabenizo aqui todos vocês pelo retorno, né? Eu sempre disse que vocês fazem uma televisão que, se o Brasil todo tivesse esse princípio que vocês têm, nós éramos outro país. Aqui você conversa com todo mundo tem a oportunidade aqui de expressar, tá certo? Eu acho isso fantástico. Isso é de uma grandeza tão grande, essa educação que vocês levam ao público, mostrando o que é uma democracia, mostrando o que é uma liberdade, tá certo? Todos têm oportunidade aqui, né? Eu parabenizo a você, doutor Osés, que é o diretor aqui, né? Todos vocês que fazem isso aqui. Ninguém faz nada sozinho. O Osés não faria isso aqui sozinho. Ele faz porque vocês estão aqui também. Então, só tenho a agradecer a você mais uma oportunidade e desejar a todos vocês que espante para lá essas coisas que vêm aí, queimam um transmissor. Isso vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, viu? Obrigado pela oportunidade do diálogo, uma ótima tarde e um bom trabalho para o senhor.